Deus. O título da nossa meditação de hoje, embora faça referência ao famoso livro de Rhonda Byrne, sobre a lei da atração, baseia-se em uma afirmação de São Paulo Apóstolo contida na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, segundo a Nova Tradução na linguagem de hoje. Entretanto, também não deixa de ter bastante a ver com a referida lei, como veremos adiante. O texto da Epístola de hoje começa narrando como era a vida de uma pessoa que vivia afastada do caminho do bem. Diz o texto: antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Versículo 21. Os atos que praticamos e a forma como pensamos muito influencia a nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus. De nada adianta sermos cristãos fervorosos se as nossas ocupações e preocupações pouco condizem com a prática do que é bom. É por isso que em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, o mesmo apóstolo Paulo nos exorta: pensem nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra. Nossos pensamentos precisam ser elevados, precisam ser bons. As coisas aqui da terra, que Paulo cita, têm a ver com os maus desejos, os maus pensamentos, ódio, vingança, egoísmo, violência, etc. Isso sim, nós devemos nos esforçar para evitar a qualquer custo. Quando deixamos que essas coisas nos controlem, nos tornamos inimigos de Deus. Mas a pessoa que realmente procura seguir os ensinos de Jesus sempre luta contra tudo o que pode vir afastá-la de Deus. Segundo a narrativa de São Paulo, Deus enviou Cristo ao mundo para nos ensinar o que devemos fazer para sermos sempre amigos de Deus. Seguindo as orientações de Jesus, estaremos sempre na presença de Deus, sem mancha e sem culpa. Todavia, para que isso aconteça, é necessário que nos esforcemos em algumas práticas. Que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Versículo 23. Muitos são os concorrentes do Evangelho que se nos apresentam durante a nossa caminhada. Preocupações com o nosso trabalho, estudos, afazeres domésticos, desentendimentos familiares ou com amigos, problemas financeiros, enfim, o que não falta são situações para nos desviarem a atenção do foco, que é termos pensamentos elevados e ações justas. O texto do Evangelho de hoje também é bastante claro quanto a esse tema. Longe de nós apedrejar a pobre Marta, o que queremos é mostrar que nós somos muito mais semelhantes a ela, que tanto criticamos, do que com a Maria, que essa sim conseguia abstrair-se das ocupações diárias para não perder as oportunidades que talvez não voltassem mais e que eram realmente muito mais importantes em determinados momentos. Então a gente exalta Maria, apedreja Marta, mas nós somos iguais a Marta na maioria das vezes. A sociedade na qual vivemos, com todos os seus atrativos e também com todos os seus problemas, acaba nos tirando o foco do que realmente é importante. E foi isso que aconteceu com Marta, e é o que acontece conosco diariamente. Multiplicando-se os problemas e as dificuldades ao nosso redor, a nossa mente passa a ser povoada muito mais por coisas, forças, energias e influências negativas e desnecessárias do que positivas e relevantes. Cultivar bons pensamentos e práticas deve ser um exercício diário em nossas vidas. Ouso até dizer que se trata mesmo de uma batalha, uma guerra, pois se passamos em frente a uma banca de jornais, por exemplo, lemos muito mais notícias ruins do que boas. Se nós ligamos a TV no noticiário, qualquer noticiário de qualquer emissora, seja ele qual for, o que mais nós veremos serão notícias de tragédias, homicídios e violências em geral.
Às vezes também temos vizinhos que brigam dia e noite, sem parar, parece que vive para brigar, coitados. E pior ainda, muitas vezes os desentendimentos e as brigas são uma constante dentro da nossa própria casa. Como pensar em coisas boas desse jeito? Realmente é difícil. E é nesse ponto que entra o segredo de Deus. Versículo 27 do texto da epístola que nós lemos hoje. E o segredo de Deus é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Na frase Cristo está em vocês, o que podemos entender é que Cristo está dentro de nós. Vendo por esse ângulo, as coisas já ficam um pouco menos complicadas. Temos um aliado e tanto na nossa luta diária contra o pessimismo, os maus pensamentos e as más influências. Contudo, há um detalhe: nada nos é imposto, nada é obrigatório, nada é automático, tampouco mecânico. Precisamos querer a força crística, a força, o poder de Jesus. Precisamos querer que essa força comande a nossa vida e que lutemos contra as forças contrárias constantemente. Temos um livre-arbítrio que nos permite e até mesmo nos induz a seguirmos o caminho mais fácil. O revide, as desavenças, a vingança, o ódio e tudo o que não faz mal apenas a nós, mas também ao mundo todo. Dessa forma, precisamos nos doutrinar a pensar e agir dentro do caminho do bem. Assim como, para se beneficiar da lei da atração, é necessário todo um exercício de reeducação do pensamento, para que possamos usufruir do segredo de Deus, também precisamos nos esforçar para termos a mente de Cristo. Que de agora em diante, possamos olhar mais para dentro de nós mesmos e passemos a nos exercitar mais nos pensamentos elevados, positivos e construtivos. Que de agora em diante, passemos a olhar os outros com mais misericórdia, compaixão e compreensão. Que de agora em diante, passemos a dar mais valor ao que realmente importa, não deixando escapar nenhuma oportunidade de crescimento material ou espiritual. Que de agora em diante possamos nos focar mais nas qualidades das pessoas, muito mais do que em seus defeitos. Os defeitos todos nós temos. Que de agora em diante passemos a seguir com mais veemência os ensinos do nosso Mestre, que está dentro de nós e pode nos ajudar em nossa luta diária. E que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Amém.